Olá pessoal, mais uma vez eu aqui. Quero nessa hora, nesse dia, compartilhar contigo um entendimento, né? Uma compreensão que eu tive a respeito da palavra crer. A palavra crer, ela tem seu significado, né? Tanto figurado como literal. Sabe, a palavra crer, ela nos desperta, sabe? Um interesse tanto no literal como no figurado. Porque tanto no literal como no figurado, eu acredito que de alguma forma você se apega em alguma crença, que então assim você acredita, que você deposita sua confiança, né? Uma certa vez, sabe, ali no livro de Atos dos Apóstolos, não me lembro aqui o capítulo, mas ao eu falar essa passagem, muitos que lêem as escrituras vão encontrá-la na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo estava preso, junto ali com outro discípulo chamado Silas, eles cantavam perto de meia-noite louvores a Deus e houve um terremoto, as cadeias lá foi quebrada, né? Caiu as algemas de suas mãos e eles foram livres daquelas prisões, mas sendo que ninguém fugiu. Então o carcereiro chegou desesperado, achando que todo mundo tinha fugido, e ali ele iria pagar um preço, porque a guarda romana não aceitaria, né, aquela falta, né, de sentinela presente, os prisioneiros terem fugido, então ele teria uma punição. Então ele, querendo tirar sua vida, e logo Paulo, né, gritou alta voz, dizendo para que ele não fizesse tal loucura. Então ele respondeu para aquele rapaz chamado Paulo que ele faria para se salvar, ele e a sua casa. E Paulo fala para ele que ele só tinha que crer no Senhor Jesus Cristo, que seria salvo ele e a sua casa. Então aí começa, né? Então aí se começa um raciocínio e um entendimento a respeito de crença, de crer. A Escritura nos ensina que nós temos que crer, que nós temos que, né, depositar nossa confiança nos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas das vezes é assim, sabe? Nós se achegamos para um tipo de conhecimento que nós não depositamos muita confiança, porque nós ficamos em dúvida, né, às vezes, se é aquilo mesmo, se não é, se é o caminho certo, se é o caminho errado. Então a Bíblia, ela nos ensina, sabe, que assim, por exemplo, Jesus Cristo, ele veio pregando, sabe, as boas novas. Ele veio falando sobre o reino de Deus, sobre, né, a vida eterna. Então Jesus, ele começou a pregoar, entendeu? A verdade para aqueles que quisessem seguir a ele como instrumento de quê? De salvação e não de perdição. Diferente de outros caminhos de religiões que prometiam outros meios de a pessoa chegar a Deus, mas sem citar a vida eterna. Então, sabe, quando nós se propuser em seguir algum tipo de conceito de crença ou religião, nós temos que saber quais são os seus valores, quais são os seus objetivos e quais são as suas normas. Porque o crer está baseado naquilo que você vai guardar
vai seguir e vai depositar o quê? A sua confiança pro resto da sua o quê? Eternidade. Tem pessoas que elas estão seguindo algum tipo de movimento ou de crença sem ter conhecimento qual é a origem mesmo dos ensinos e da propagação. Às vezes a pessoa ela entende que ela só basta ela levar uma Bíblia Sagrada na mão e pronto, já está tudo resolvido. Não, por mais que a pessoa seja ignorante, por mais que a pessoa não tenha conhecimento, por mais que a pessoa ela seja incapaz de fazer uma interpretação assim do texto bíblico, ela tem que entender se realmente é só Jesus que muda a história dela, que é aquele Jesus da Bíblia ali que vai fazer a diferença na vida dela, e ela mudar as atitudes dela dentro dos ensinos de Jesus, e ela se comportar como discípulo, como servo de Cristo, e esperar o dia do juízo final, porque a Escritura nos ensina que só por meio de Jesus Cristo que nós chegamos a Deus. Então muitas pessoas elas aderem, né, outras religiões, outras crenças, sem menos saber o que eles prezam, eles pregam e qual é o caminho que eles conduzem a pessoa. Porque a nossa salvação não está baseada no nosso comportamento, no nosso modo, assim, muitas das vezes, de ser, mas no que a Escritura diz. Porque independente de nós sermos, assim, cristão ou não, nós precisamos ser educados, precisamos ser exemplos para os demais. Mas existe algo chamado na terra pecado que não deixa. E é isto que Deus veio combater em seu Filho, o pecado na vida da raça humana, que agora está condenada, não porque quis, porque assim foi sujeitada. Então é por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida, para escaparmos da condenação eterna e mudarmos a nossa atitude como realmente criação de Deus. Então, crer é simplesmente você aderir na sua vida, sabe, um modo de crença e de conhecimento que você aceita no seu dia a dia. Fique na paz e que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Amém?